Sejam muito bem-vindos ao Gravado na História. E a história inspiradora de hoje é sobre Machado de Assis. Então vamos conhecer um pouquinho da história de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, considerado o pai do realismo brasileiro, cujo marco inicial é o seu romance Memória Póstuma de Brás Cuba, de 1881, o autor tem importância fundamental na constituição da literatura brasileira. Nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, região marginalizada do Rio de Janeiro. Filho do pintor José Francisco Machado de Assis, descendente de negros alforriados, e da lavadeira portuguesa Leopoldina Machado de Assis, gago, epilético, saiu de casa aos 16 anos, quando começou a trabalhar em jornais na capital carioca como aprendiz de tipógrafo. Para o crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos, embora estudiosos prefiram especificar que Machado era mestiço. No emprego no jornal, conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícia. Essa parceria profissional foi de grande influência para Machado, que, desde então, continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde teve oportunidade de escrever crônicas que se iniciaram em formas de resenha sobre os debates do Senado e, posteriormente, a respeito dos costumes da época. Colaborou com algumas revistas da cidade, Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio, Revista Ilustrada, entre outros, o que lhe gerou, ao longo de uma carreira de 40 anos, mais de 600 textos à sociedade carioca do século XIX. Publicou o seu primeiro poema em 1855, na revista Marmota Fluminense. Em 1897, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Para além da carreira letrada, Machado de Assis também ocupou diversos cargos públicos, tornando-se uma proeminente figura de sua época. Em 1866, chegou ao Rio de Janeiro Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, grande amigo de Machado. Os dois conheceram-se e passaram a se aproximar até que, 3 anos depois, em 12 de novembro de 1869, casaram-se. O casal permaneceu apaixonado, como apontam as correspondências do casal, e unidos por 35 anos, até que em 1904 Carolina faleceu. Machado, na ocasião, entrou em profunda depressão. O autor saudoso de sua esposa escreveu um dos seus poemas mais famosos, poema chamado A Carolina. Querida, aos pés do leito derradeiro, em que descansas de longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a desrespeito de toda a humanidade lida, fez a nossa existência apetecida. E num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar unidos, e, ora, mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vidas formulados, são pensamentos idos e vividos. Seu livro de estreia foi Ressurreição, publicado em 1872, e a sua obra se divide entre as épocas romantismo, sua primeira fase, e o realismo, a sua segunda fase.
Na fase romântica, seus personagens ganharam os traços do romantismo e os relacionamentos amorosos foram as principais temáticas de seus livros. Foi nesse período que Machado de Assis escreveu os seguintes livros: Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876 e Yaya Garcia, em 1878. Na segunda fase de sua produção, que é o realismo, os livros de Machado de Assis passaram a abordar o aspecto psicológico dos personagens, fazendo uma análise mais realista e profunda do ser humano, revelando suas necessidades, qualidades e defeitos. Os principais livros desse período foram Memórias Póstumas de Brás Cuba, em 1881, Quincas Borba, em 1892, Dom Casmurro, em 1900, Memória de Aires, em 1908. Já idoso e tomado pela depressão, Machado de Assis falece de câncer no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos. Sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre os quais o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do autor, representando a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis deixou um legado de uma obra literária monumental. O Brasil, a literatura e todos os brasileiros se orgulham de Machado de Assis. Machado de Assis tinha que ser preto.